Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação estar com vocês para transmitir a poderosa palavra de Deus. Para você que está chegando agora, o nosso canal é o canal mais abençoado do YouTube, tá? Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos, ok? Louco, mas é claro, por Jesus. Vocês são bem-vindos ao nosso canal. Já faço um apelo aqui de antemão para você que ainda não inscreveu no nosso canal, por gentileza, né? Se inscreva. Não precisa ficar com medo, você não vai pagar nada, você vai simplesmente cooperar com a obra de Deus, tá? Para que o nosso canal cresça e seja, né, enviado para mais pessoas, certo? Alcançar mais pessoas para ouvir a poderosa palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, né? De pregar a palavra de Deus, de ensinar. Então você será o nosso cooperador, tá? Você que não é inscrito, dá um joinha, se inscreve e compartilha o nosso vídeo. Você que já é inscrito, não se esqueça de compartilhar, de dar um joinha e inscrever também a família, né? Toda a família, uma família de 10 pessoas, inscreve tudo no canal, certo? E seja os nossos cooperadores. Não precisa, né, de ter medo, bate o dedo aí no like, né? Inscreva-se, dá um joinha e compartilhe, tá? É só no contato, ok? Põe esse contato, o dedo já está inscrito, já compartilhou e já abençoou o nosso canal, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos na lição de número 6 hoje, ok? Que vai ser ministrada na sua igreja dia 11 de maio de 2025. Uma lição abençoada, comentada pelo nosso comentarista Elianai Cabral, um homem, um exímio, né, pastor, um exímio teólogo da palavra de Deus, ok? E traz esse tema importante dessa seriada de lições cristológicas, né? Um tema importante e oportuno para os nossos dias, ok? Para o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Que é necessário, tá? O tema da nossa lição é: e o verbo se fez carne. Olha aí. O verbo se personificou, tornou uma pessoa. O verbo é a palavra, e a palavra é o Senhor Jesus Cristo, ok? A verdade absoluta de Deus. Então, se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha, né? Deus entre os homens. E até hoje está conosco, porque Deus sempre, ele tinha prazer, ele tem o prazer de estar comunicando, de estar junto com o homem, né? Quando Adão peca lá no Éden, certo? E ele esconde Deus, ele e Eva. E Deus, quando o homem esconde Deus, Deus amava tanto que procurou o homem e pergunta: onde tu estás, Adão? Né? E Adão havia pecado e quebrado a comunhão com Deus. Mas como Deus gosta de relacionar conosco, ele procurou o homem. Quando o homem procurou Deus, Deus procurou o homem, porque Deus tinha prazer de estar conosco, comunicando conosco, porque ele fez nós para nós o adorarmos, tá? E Deus perdoou o pecado cometido ali, e perdoou o pecado de todo mundo. E para isso nós precisamos de aceitar Cristo, seu Filho, que é o verbo vivo, a palavra de Deus, para nós termos comunhão com Deus novamente, porque o nosso pecado, né, foi muito grave, mas Deus, como é misericordioso, perdoa o pecado da humanidade, uma vez que eles reconhecem e aceitam Jesus como Salvador. E hoje vamos falar, né, do verbo, né, o bom pastor, que é Jesus Cristo. Então o tema da nossa lição é o bom pastor e suas ovelhas, ok? Então é muito importante, né, quando Jesus faz essa parábola, essa analogia do pastor, né, e suas ovelhas com o seu ministério. Era uma atividade comum em Israel, o pastoreio de ovelhas, a criação de ovelhas, tá? Ali na Palestina. Então Jesus, ele pega essa atividade, né, e faz uma analogia, faz uma parábola para que os seus ouvintes, né, pudessem entender o que ele queria transmitir, o seu ensino. Jesus, na realidade, foi o maior pedagogo de todos os tempos. Então ele usa essa didática, ele usa essa analogia, essa parábola, para trazer um ensino genuíno e de compreensão simples para os seus seguidores, tá? Usando essa atividade, a criação de ovelha, mostrando, né, como é importante o trabalho do pastor diante das ovelhas. Então o Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, e nós somos o povo, as ovelhas do seu pasto. É isso que ele nos ensina, ok? Então um pastor excelente, um bom profissional, um pastor
que cuidava bem das ovelhas, era muito requisitado pelos fazendeiros ali, naquela época, naquele tempo, na Palestina. Porque ele cuidava da lã das ovelhas, ele tirava os carrapatos, né? Ele procurava os melhores pastos, as melhores águas, porque as ovelhas não comiam qualquer pasto. Para elas produzirem bem, para ter lã bonita, forte, né? Que a lã servia para tecelagem, para fazer roupa, certo? O leite da ovelha, né? Até a própria carne, a gordura, tudo tinha, né, benefícios para o fazendeiro e para as pessoas, ok? Era de muita importância a ovelha, né? Esse rebanho de gado pequenos, que era a ovelha, ok? Mas precisava de um cuidado uma atenção muito voltada para as ovelhas. Então o pastor, que era um bom profissional, ele tinha um emprego garantido. Tá? Então Jesus faz isso porque a ovelha era um animal simples, certo? Muito medroso, e que eles não comiam qualquer grama e que não bebia água suja. Tem que ser água limpa, água corrente para elas tomar. Então o bom pastor levava elas em águas tranquilas, né? Não podia ser águas turbulentas, corredeiras, que elas tinham medo de não chegar para tomar água. E as gramíneas tinham que ser gramíneas verdejantes, alfavas, e não podia, elas não sabiam diferenciar entre gramíneas venenosas e não. Então o pastor tinha que saber, né, escolher o pasto certo. Aí as ovelhas produziam bem, né, em todas as áreas, na criação, na fertilidade, certo? Quando era um mercenário, Jesus fala do mercenário, ele não estava nem aí, as ovelhas criavam carrapato, as suas lãs eram péssimas e havia prejuízo para o fazendeiro. Né? Aí Jesus faz essa comparação, que ele é o bom pastor. E quem é o fazendeiro maior? É o seu pai, o Senhor Deus, Jeová. Ele cuida de nós para, né, apresentar ao Pai. E o bom pastor cuidava da ovelha para apresentar ao fazendeiro as ovelhas, né, bem saudáveis, bem produtoras, né, produtivas. Então é importante quando Jesus faz essa analogia, quando ele faz a comparação dessa atividade de criação de ovelha com o seu ministério, né? Que ele é o bom pastor, ele dá vida para o seu ovelha. O pastor fazia o aprisco, né, de pedras naqueles desertos, porque havia oásis ali, né, lugar de oásis onde havia águas límpidas, né, tranquilas, e também oásis onde havia pastagem. Então o pastor tinha que andar pedaços longe para levar a ovelha para aqueles lugares, né, aqueles oásis, né, maravilhosos para cuidar da ovelha. Porque a parte da Palestina era muito deserto, né? Então eles faziam esse trabalho todo e eles faziam um aprisco, porque havia muitos animais selvagens, lobos, né? Ursos que comiam, e era predador das ovelhas. E as ovelhas é um animal muito medroso e eles não tinham defesa, como outros animais. Não tem garra, não tem dente, então tinha que ter um pastor para cuidar, senão facilmente seriam devorados. E o pastor fazia o aprisco de pedra, colocava as ovelhas no final da tarde e deitava na porta das ovelhas, dormia ali, para livrar dos lobos, dos ursos e outros demais. O pastor dava vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas, então, viviam em segurança quando tinha um bom pastor. E assim Jesus disse: eu sou bom pastor. O pastor vê vir um lobo e ele enfrenta o lobo. Mas o mercenário corre e deixa as ovelhas em dificuldade. Então é importante, vem conosco, sem mais delongas, vamos a essa lição maravilhosa. Eu creio que se você ficar até o final, você vai ser abençoado, porque nós estaremos também fazendo uma oração para Deus resolver os seus problemas, para dar solução, né, para nós todos, né, para Deus abençoar, dar prosperidade, cura para a nossa enfermidade, né, e Deus já está entrando com providência na sua vida. Então vamos à nossa lição. Como eu já disse, o tema: o bom pastor e sua ovelha. O texto áureo, a base de toda essa lição, está em João capítulo 10, versículo 14, ok? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. É importante isso aqui também, tá? Tem pérolas aqui que nós podemos aprender, ok? O bom pastor, quando ele assobiava ou quando ele dava o seu som, né, às vezes variava, as ovelhas podiam estar distantes, né, pastando. Quando ele dava um aviso, elas vinham para perto dele, para evitar o perigo, ou para vir para entrar para o aprisco, né, ao entardecer, ok? Mas quando não era pastor,
né? Fizeram até, a gente vê, tive o privilégio de ver um vídeo, né? De uma pessoa que não era pastor, chamava as ovelhas, elas não davam ouvido. Mas quando o pastor chegava e dava o seu assovio, dava o seu sinal de som que elas entendiam, vinha tudo berrando e correndo para ele. Então Jesus fez essa comparação, porque havia esse sistema lá na Palestina. Ele sim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. As ovelhas conhecem o bom pastor, tá? João capítulo 10 e 14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho e nós atendemos e obedecemos a palavra do bom pastor, que é Jesus Cristo, o verbo vivo, né? A palavra viva, né? Personificada na pessoa de Cristo. A leitura bíblica em classe, meus queridos, está no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 16. O textual é o capítulo 10 e 14, mas aqui na leitura base, que é a base de toda essa lição, está a partir do capítulo 10, do verso 1 ao 16. Vamos ler aqui para vocês, tá? Para vocês ficarem inteirados dessa grande e maravilhosa verdade de Deus. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pelas portas no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. O pastor, é lógico. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou por Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que é os gentios, é lógico, né? Estava falando com o povo de Israel, ok? Também me convém agregar esta, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos ser agregados, né? Nós gentios, ok? E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só, nós temos um bom pastor, nós éramos perdidos, dispersos, ovelhas, né? Destinadas ao matadouro, mas Jesus resolveu ser o nosso pastor e nos dar segurança e livrar-nos da morte. É importante, é muito interessante essa lição, muito importante para a nossa vida. A lição dessa semana, meus queridos, está organizada em 3 pontos, veja bem. Primeiro, Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. Essa é a verdade, tá? Segundo, o aprisco das ovelhas simboliza um espaço de segurança e proteção. Terceiro, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário que a deixa em risco, baseado em João 10, verso 1 ao 16. Então, nós vemos que esta aula apresenta uma descrição de Jesus sobre a qualidade do bom pastor e seu relacionamento com as ovelhas. Assim, é uma lição que destaca a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. As ovelhas têm que ser obedientes também, né? Então, muito importante essa introdução aqui,
E nós vamos agora para os 3 pontos principais da lição, né, que é destacado aqui, dos objetivos da lição. Não podemos deixar de ler para vocês. Primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Então é Ele que reconcilia o homem com Deus. Então Ele é o único caminho, a única porta e a vida, certo? Então não tem outro meio. Segundo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto um espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo, tá? Só através dele, né? Terceiro, diferenciar as atitudes do bom pastor do comportamento egoísta do mercenário. Então nós vamos ver, esses são os objetivos da lição, e vamos discorrer, né, durante os 3 tópicos importantes da lição, todo esse assunto, para que você tenha subsídio, né, para quando você posicionar no próximo domingo na sua classe, você tenha subsídio, e o aluno que também assiste o nosso vídeo vai tirar nota 10 quando o professor perguntar para ele, porque é importante nós aprendermos a poderosa palavra de Deus. A escola dominical é um curso em casa, tá? É um curso teológico em casa. Vamos à introdução dessa lição maravilhosa, que diz assim: nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Então, essa introdução é um panorama geral e nos dá a visão do que nós vamos estudar, né, discorrer sobre esses 3 tópicos que nós temos na lição. No primeiro tópico nós temos a porta das ovelhas, no segundo tópico nós temos o aprisco das ovelhas, e no terceiro a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então, dando início aqui pelo primeiro tópico, eu fiz uma síntese, um resumo muito bom aqui, para o nosso vídeo ficar bem acessível, né? Não muito longo, né? De 30 a 40 minutos. Então você vai ter paciência para que nós possamos aqui discorrer com muita propriedade, né, essa importante lição de número 6, ok? Então vamos lá. No primeiro ponto, ou no primeiro tópico da nossa lição, eu vou dar um resumo aqui, uma síntese, sobre os 3 subpontos, mas nós vamos pegar só o tema do primeiro tópico, que é Jesus, a porta das ovelhas, ok? E vamos discorrer aqui todos esses 3 subpontos, né? Sempre está citando os tópicos dos primeiros subpontos, né? Do primeiro, segundo, terceiro subponto, tá? É um resumo muito bem elaborado, que você vai compreender, né, de primeira mão o sentido e objetivo dessa lição maravilhosa para a nossa vida, para a vida dos seus, ok? Jesus se refere a si mesmo como a porta das ovelhas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 ao 18, tá? Jesus diz que Ele é a porta que dá acesso à vida e à salvação. Então Jesus afirma categoricamente que Ele é a porta, né? Nós vemos o sentido da porta. A porta, ela abre e fecha, né? E Jesus é a porta. Então Ele abre para aqueles que aceitam como Salvador e dá acesso à vida e à salvação. Salvação é só por Jesus, e por isso Ele se comparou com uma porta. Só pode entrar e ter salvação aqueles que aceitam Ele como o único caminho, como a única verdade, né? E a vida. Então Jesus é a porta para a salvação. Ele é o elo de conciliação, de reconciliação do homem para com Deus. Não existe João, não existe Pedro, não existe Maria, não existe Buda, não existe outro que pode, né, dar acesso direto ao Pai, a não ser por Jesus, que é a única porta, o único meio de acesso à salvação e à reconciliação com Deus. Jesus diz que Ele é a porta, que as ovelhas passam, tá? Ele é a porta que as ovelhas passam. Ele compara os que vieram antes dele a ladrões e assaltantes, que as ovelhas não ouvirão. As ovelhas não vão dar ouvido a ladrões e assaltantes. Então, por isso,
Ele disse: eu sou um bom pastor e as ovelhas me ouvem e elas me seguem, ok? Quem vai seguir um ladrão? Quem vai seguir um malfeitor? Ninguém, né? Principalmente aqueles que conhecem a Cristo como Salvador. Ele diz que quem entra por ele será salvo, poderá entrar e sair, tá? E encontrar pastagem. A pastagem aqui fala da palavra de Deus, né? A genuína palavra que alimenta a alma, que alimenta o espírito, tá? Esse era o papel do pastor, literalmente, encontrar pastagem verdejante para as ovelhas, para que elas tivessem um bom alimento, ok? Não pasto seco, tá? E ele diz que o ladrão vem apenas para roubar e matar e destruir. Só tirar proveito das ovelhas. Tirar o possível da lã das ovelhas, comer o possível da gordura das ovelhas, e lucrar o possível da carne das ovelhas, né? Dos benefícios das ovelhas. Então é esse que é o mercenário, só pensa em grana e que se dane as ovelhas. Mas o bom pastor não, ele quer o bem das ovelhas, ele trata bem as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele diz que ele veio para que tenham vida e a tenham plenamente. Tá? Ele diz que é um bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz que conhece as suas ovelhas e elas o conhecem também. Jesus usa a parábola da porta das ovelhas para dizer que ele é a porta que dá acesso à vida e à salvação, né? A vida eterna e a salvação. Ele é a porta que se abre para que passamos por ele e através dele, ok? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem, né, vieram antes de mim, são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Tá? E eu sou a porta que se alguém entrar, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Maravilha, né? Então entra pela porta Jesus Cristo e encontra, né, sustento para a sua alma, porque o mercenário não tem palavra, tá? Ele não está nem aí em trazer palavras para a sua vida, mas ele traz só aquilo que lhe sufisma, que é aquilo que satisfaz, que vai beneficiar ele, e não as ovelhas. Mas Jesus não, Jesus tem palavra de Deus para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para que nós ficamos vivos eternamente, né? Então Satanás, né, que usa esses mercenários, né, as palavras meias verdade dita, né, e são sufismas, ok, que é meias verdade dita, para tirar seu próprio proveito, e não para o benefício das ovelhas. Então Jesus disse: eu sou bom pastor, e entrará a sua porta, e entrarás e achará pastagem. Palavra viva, palavra, verdade absoluta para alimentar a sua alma, o seu espírito. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo, tá? E esse caminho é apertado. Existe a porta larga, mas existe o caminho apertado, a porta estreita, que conduz, que dá acesso à vida eterna. E a porta larga, né, que representa o mercenário aqui também, que dá acesso à perdição eterna. Então, escolhe você. Jesus disse: olha, escolhe entrar pela porta estreita, que são muitos, com muita tristeza Jesus disse, são muitos que entram pela porta larga e vai dar acesso à perdição eterna. Mas aqueles que ouvem minha voz entram pela porta estreita e têm acesso à vida eterna. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus 4, versículo 14 ao 15. Depois você confere essa verdade, tá? Em Hebreus 4, versículo 14 ao 15, né? Permitindo-nos aproximar dele com ousadia e confiança. Hebreus 4 e versículo 16, ok? Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Se não entram, porque não querem, mas devem entrar. É dever de entrar, ok?
Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação, não tem outro, tá? Então, aqui nós vimos nesse primeiro ponto, essa síntese, esse resumo do significado da porta, né, das ovelhas. E Jesus fazendo essa comparação, que ele é a porta, que dá acesso, e quem entra por ele sairá e achará pastagem, ok? No segundo tópico da nossa lição, tá? Aqui já está embutido o primeiro subponto, o segundo subponto e o terceiro subponto. Todos eles têm, né, subponto. Mas vamos fazer um resumo aqui do tema desse segundo tópico da nossa lição, tá? Qual é o tema? O aprisco das ovelhas. Vamos ver aqui o significado, né, e um aprendizado sobre o aprisco das ovelhas, tá? O aprisco das ovelhas é um local de proteção, onde as ovelhas são mantidas seguras. Então, como eu disse para vocês, o pastor ele saía a procurar pastos, né? E às vezes eles achavam esse pasto em lugares longínquos, que havia muito lugar deserto ali na Palestina, áreas desertas, né? Ele, às vezes no inverno, né? Essas áreas ficavam muito escassas, eles tinham que sair em lugar longe da fazenda para encontrar esses oásis. Encontravam gramíneas, alfafas, né, para o consumo das ovelhas, né? Às vezes ele tinha que passar pelo vale da sombra da morte. O que era o vale da sombra da morte? Era várias montanhas, e no meio das montanhas, então tinha um vale. E aquele vale, né, ele só tinha claridade ao meio-dia. Então o pastor encontrava pastos na planaria da montanha, né, que era um pouco acima do limiar, que era acima da linha da floresta, né? Ele ia rodeando e subia naquela planaria onde havia alfafas, gramíneas, verdejantes para as ovelhas. E ali ele preparava o local, preparava a sua tenda, preparava o aprisco e vinha com as ovelhas, e ele vinha com o cajado havia espinhadeiro e o caminho que passava as ovelhas em fileira. Ele tinha que estar com o cajado para cuidar para que as ovelhas não caíssem no abismo, ali naqueles lugares montanhosos, que era o vale da sombra da morte, que tinha claridade só ao meio-dia, por isso que Davi ele faz essa comparação no Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o teu cajado, né? Tu estás comigo, né? E o teu cajado, a tua vara me protege. Então ele, com o cajado, o bom pastor ia, quando a ovelha ia tendente a cair, ele segurava. Quando havia algum bicho peçonhento, ele tocava com aquele cajado, e até passar rapidamente para aquele lugar, durante, né, aí 1h30, durante o sol clareando, e ele chegava rodeando a montanha e subia no prado, na padaria, tá? Que era um pouco acima da linha da floresta, e ali então tinha gramíneas verdejantes, alfafas, e ali então ele fazia sua tenda, o aprisco, e ali ele levava o seu embornar, tá? Nós chamamos de embornar aqui, né? Sua sacola, e dentro tinha os apetrechos, né, para cuidar das ovelhas. Tinha ali o óleo da unção, que era um óleo cheiroso, feito de mirra, né? Era produto muito bom, muito cheiroso, porque havia o que ali, irmão, que atacava as ovelhas? Além dos animais selvagens, que ele usava o cajado, a sua funda, para espantar os animais selvagens. Havia as moscas de verão, ok? As mosquinhas que vinham, né? Rodeava a cabeça das ovelhas voando, e quando as ovelhas davam bobeira, elas entravam na orelha da ovelha e botavam ali os seus ovos, né? E quando as larvas explodiam, os ovos explodiam, as larvas então começavam a movimentar na orelha das ovelhas, e elas ficavam loucas, e vinham e batiam a cabeça nas árvores, né? Naquelas moitas, até morrer. Então Davi, já de antemão, o bom pastor já sabe disso, então ele pegava o óleo da unção e ungia a cabeça de todas as ovelhas. Como a mosca não gosta de nada que não seja de mau cheiro, né? Ela não gosta de nada que é cheiroso, que tem aroma agradável, então as moscas vinham e vazavam fora, porque ali não tinha lugar para elas por causa do bom cheiro, né? Que aqui representa o Espírito Santo, né? Que Deus nos deu, certo? E nos unge, nos dá o Espírito Santo,
E quando você tem o Espírito Santo, Satanás não pode lançar seta à sua mente, porque o Espírito Santo nos protege. Assim era o óleo, né, que representa o Espírito Santo, que era ungido a cabeça da ovelha, então livrava as ovelhas de ser atormentadas por essa seta das moscas de verão, que punha, né, e os seus ovos ali, e aquelas larvas deixavam as ovelhas loucas, e as ovelhas batiam a cabeça até morrer, mas com o óleo da unção, elas não podiam fazer isso, elas vazavam, tá? Então Davi protegia as ovelhas com óleo, com a mirra, que era cheirosa demais, cara esse perfume, extraído de uma árvore, para eles tinha um recurso, né, naquela época, hoje é muito caro, certo? E além disso, o aprisco de pedra, quando chegava a tarde ele colocava as ovelhas e ficava na porta ali. Por cima das pedras ele punha os espinhos para que as ovelhas, ou às vezes ele fazia os muralhos de espinho quando não tinha pedra, para proteger, para que os lobos, os animais selvagens não entrassem no aprisco. Ele ficava na porta e dormia ali, tá? Qualquer coisa ele enfrentava os lobos, os ursos, para não comer as suas ovelhas. Você veja, né, a façanha de Davi, que lutou contra o leão, lutou contra um urso e foi vencedor. Ele tinha seus métodos para vencer. Né? Quando ele foi enfrentar aquele gigante, ele disse para o rei que ele tinha enfrentado ursos e leões e ele podia vencer aquele gigante. Então o cuidado era muito. Então Davi faz uma comparação, né, com ele a Deus, o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá? Então essa é uma frase muito interessante que nós podemos depois iniciar, que não há tempo aqui, mas Davi faz essa comparação, porque como ele cuidava das ovelhas, ele atribui a Deus o cuidado de Deus para com ele e para conosco. Isso é importante, irmão, uma palavra maravilhosa, mas não há tempo a discorrer isso aqui. Vamos embora para nós não ficar muito tempo nesse vídeo, tá ok? Então o aprisco aqui das ovelhas está bem falado. Então em João capítulo 10, do verso 1 ao 18, Jesus diz que quem entra no aprisco das ovelhas pela porta é o pastor, e que quem entra por outra, pela janela, ou por outro lado, é o ladrão e salteador. Tá? No Evangelho de João, o pastor se deitava à porta do aprisco para proteger as ovelhas dos predadores. É o que eu ensinei para vocês de antemão aqui, tá ok? Muito maravilhoso esse aprendizado, tá? São pérolas da palavra de Deus, tá? Em Ezequiel 34, Deus diz que seu povo e o seu rebanho, né? Ou seja, as ovelhas do seu pasto, tá? Farei uma aliança de paz com eles, afugentarei para longe os animais ferozes que andam nessa terra, para que o meu povo possa com toda a segurança fixar-se a essa terra. Então essa é uma profecia de Ezequiel que serve para o nosso tempo, ok? O aprisco das ovelhas não existe lugar mais seguro do que aquele que está sobre a vigilância e proteção do sumo pastor, tá? Que é o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. É João capítulo 19, versículo 30. Então, o compromisso, a prova que o Senhor Jesus é o sumo e o bom pastor nosso, é que Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, né? Para que nós pudéssemos ter vida. Porque a nossa dívida não era para com Satanás, a nossa dívida era para com Deus. E essa dívida era impagável. E se Jesus não paga essa dívida nossa para com Deus, nós estávamos obstinados à perdição eterna e ficar vulnerável ao nosso inimigo, que é Satanás. Porém, Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, pagando essa dívida, tetelestai, né? Está pago, carimbou essa promissória, com carimbo está pago, e deu-nos acesso aos céus, porque Ele pagou essa dívida, morrendo na cruz do Calvário. E agora não devemos nada, né? Estamos livres e podemos ter comunhão com Deus e ser salvos da mão do nosso inimigo. Satanás, que não tem mais salvação, está destinado ao fogo do inferno, e ele quer levar uma quantia de gente juntamente com ele, né? Pregando, sendo mercenário e fazendo aquilo que contraria a vontade de Deus. Mas o bom pastor deu a vida por nós e nos deu condições de chegar e ter acesso ao Todo-Poderoso, a quem nós pecamos contra. Mas Jesus pagou os nossos pecados, porque Ele é o bom pastor e nos devolveu a vida eterna, né, em seu nome, ok? Assim,
a afirmação eu sou o pastor, no verso 9, né, do capítulo 10 de João, né, então nós vamos estar aqui no verso 9, eu sou o bom pastor. Também o versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos, tá? Os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1 e versículo 24. Então, Jesus é o aprisco da ovelha. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo dele, no corpo de Cristo. Então ele garante essa segurança, tá? Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então nós vamos fazer essa distinção, tá? Essa discriminação entre o bom pastor e o mercenário, tá? Então vimos sobre as ovelhas, sobre o aprisco e agora sobre, né, a personagem que é o bom pastor e a personagem que é o mercenário ou o mau pastor, né? A diferença entre o bom pastor e o mercenário está no cuidado que tem com as ovelhas, como eu expliquei para vocês anteriormente, né? O bom pastor se preocupa com as ovelhas, enquanto o mercenário as abandona quando há perigo. Cai fora, deixa as ovelhas sozinhas em perigo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Morre no lugar das ovelhas, foi o que Cristo fez por nós para nos dar a salvação. Ele não fugiu, ele morreu por nós. O mercenário não é pastor e não tem vínculo com as ovelhas. Isso é uma verdade. Foge quando há perigo, não se importa com as ovelhas, quer tirar proveito e lucro das ovelhas. Somente isso, tá? Que se dane as ovelhas. Jesus usou a metáfora do bom pastor e do mercenário para ajudar as pessoas a entender mais sobre ele e seu relacionamento com ele. Tá? Jesus diz que ele é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas. E ele também diz que Jesus, né, ele também diz que seus opositores são todos mercenários, aquele que não se importa com as ovelhas. Então todos os opositores de Jesus são mercenários, tá? E não importa com as ovelhas. Você pode ler a passagem sobre o bom pastor e mercenário em João capítulo 10, versículo 11 ao 18, versículo 11 ao 18. Você que tem a Bíblia aí, você pode conferir, né, essa mensagem do bom pastor no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 ao 18, uma referência para você, tá? Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos ferozes, entre aspas, né? Não é por acaso que Paulo descreve, entre aspas, lobos ferozes em sua carta, tá? Como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganadoras e comportamento e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas, né? As ovelhas desatentas. Atos capítulo 20, versículo 29 ao 30. Geram divisões no rebanho, título 3 e versículo 10, tá? E dispersam as ovelhas, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, e 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3. Por essa razão, o nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, um bom pastor. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, e Lucas capítulo 13, versículo 24. Então, essa analogia, essa comparação que Paulo faz de lobos vorazes, né? E estava comparando aos mestres, né? Aos entendidos que tinha na igreja, mas que usava da palavra de Deus para tirar proveito, para ter lucro, para se enriquecer, né? Trazendo para o dia de hoje, né? Para andar em carrões, ter aviões, ok? Ter casa luxuosa, para viajar para Londres, para os Estados Unidos, para vários países e tirar proveito da lã das ovelhas, do lucro das ovelhas, né? Do povo que serve ao Senhor, fazer manobra e tirar proveito para o seu benefício. São esses os lobos ferozes que devoram a lã das ovelhas, que nós temos em nossos dias. Mas o bom pastor não, ele não pensa em lucro. Primeiro, ele pensa em desgastar a sua vida por amor às ovelhas, dar a sua vida pelas ovelhas, o que o apóstolo Paulo diz, né?
amando-vos mais a vós do que vocês me amam, e dando a minha vida, desgastando no trabalho do Senhor, para o bem-estar de vocês, para a salvação de vossas almas. Isso que o apóstolo Paulo ensina. Mas hoje nós vemos os mercenários, né? Grandes igrejas, e aproveitando, oferecendo o bom e melhor, né? Chave de carro, chave de casa, oferecendo o mundo e o fundo, né? Mas o benefício é só deles, e o povo que se dane. Eles querem obter lucro, eles são mercenários, não está nem aí com o povo de Deus, mas o bom pastor é conhecido, e as ovelhas o conhecem e ouvem a sua voz e o seguem, que é o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que estão na mão dele, como lá o 7 pastor das 7 igrejas da Ásia, ok? Que o João vê ali as 5 estrelas na mão de Jesus, é ele que cuida dos pastores, ok? É ele que dá proteção, é ele que dá provisão e também que dá correção. Que aquele pastor que não entrar pela porta, que se tornar mercenário, vai ter com ele. Mas aquele pastor que ouve e cuida das ovelhas e ama, então ele será abençoado pelo sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então temos que cuidar muito e sermos ovelha conhecedor da palavra, para não cairmos, né, na mão desse mercenário, para não sofrermos. Então é muito importante essa lição, para nós termos essa distinção. Ok? Então chegamos aqui ao final dessa lição maravilhosa. Acredito que você teve muito aproveito, muito aprendizado, adquiriu muito subsídio. E agora nós vamos ao resumo dessa maravilhosa lição, que não deixamos de ler esse resumo da lição, que é a conclusão, ok? O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo-a. João 10, versículo 27. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Aí é ouvir a voz de Deus e seguir, né? Porque Ele é o nosso bom pastor. Meus queridos, eu agradeço por vocês chegarem até aqui. Agora nós vamos fazer uma oração poderosa, porque é a palavra de Deus, é a oração da parte de Deus que eu vou fazer para vocês, né? Alicerçado na palavra de Deus, para que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, né? Dos seus. Se há enfermidade, eu creio que Deus pode curar. Se você crer também, vai acontecer um milagre, né? Se há problema financeiro, Deus vai resolver o seu problema. Se há problema de causa impossível, Deus vai ao Deus do impossível, Ele vai se tornar possível essa causa, e você vai ter, né, ser abençoado nessa causa. Deus vai dar ganho para você essa causa, se for na justiça, onde for, uma causa justa, né? Deus vai te abençoar. Então vamos à oração, feche os seus olhos e ora comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade ímpar de estar podendo transmitir a tua palavra. Somos pessoas falhas, mas somos obreiros da tua casa, e com nossa pequenez nós adentramos, Senhor, na tua presença, em favor dessa família, em favor dessas pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo nosso vídeo, Pai. Entra com providência. Se for enfermidade, Pai, vai lá e cura essa enfermidade. Nós decretamos em teu nome, pela fé, a cura dessa enfermidade, câncer, qual for a enfermidade, Pai. Sê com eles, ó Pai. Dá cura, Pai, para essa pessoa, tá? Também te pedimos, ó Pai, que se há problema financeiro, entra com a tua providência, dá prosperidade, resolve esse problema. Se há causa na justiça, uma causa justa, ó Pai, possa dar ganho a essa causa, que o teu servo seja beneficiado para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, ó Pai, essas bênçãos. Entra com providência em cada lar, ó Pai. Ajuda, Senhor, porque Tu é o nosso ajudador, e aqueles que confiam em Ti serão, Senhor, ouvidos por Ti, ó Pai Santo. Assim nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Paráclito Divino seja sobre a sua vida, a minha vida e a vida de nós todos. Bye, bye, meus queridos, e até o próximo vídeo.